Olá, gente. Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai fazer uma live com o cirurgião vascular, Dr. Vinícius, sobre alguns temas bem importantes que são o dia a dia, na verdade, dos reumatologistas. Primeiramente, eu quero dizer que hoje é um dia bem importante na reumatologia, porque a gente teve uma perda de um cientista, de um professor muito querido, que é o Dr. Morton Scheinberg. Ele, inclusive, foi um dos coautores de alguns trabalhos que mudaram o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, e eu vou pedir uma autorização para o Dr. Vinícius aqui para dedicar essa live que a gente vai fazer ao Dr. Morton. Ele é um imunologista, um reumatologista, e ele estudou muitos dos assuntos que a gente vai comentar hoje aqui na live. Então, o Dr. Vinícius já entrou, eu vou pedir para ele entrar aqui, vou convidá-lo. Só um pouquinho. Ele já vai entrar. Oi, Vinícius. Olá, Tudo bem? conseguem me ouvir bem? Ótimo, muito bem. Muito bem. Muito bem. Opa, girou a tela agora. Opa, pois não, desculpe, um pouco costume com. É ok, Consegue conseguem ficar me ver assim? bem? Sim, sim, Sim. tranquilo. Então Bom, tá bem. então, Vinícius, tu te apresenta, porque tu já morou em Santa Rosa, mas já faz bastante tempo, né? Agora tu não mora mais aqui, então a gente queria, todo mundo que está nos ouvindo quer te conhecer um pouco melhor. ok, então meu nome é Vinícius Pires, eu sou médico cirurgião vascular e endovascular, eu atuo na cidade de Juí já há cerca de 13 anos, mais ou menos. Então, eu tenho título de especialista em cirurgia vascular e angiologia pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e área de atuação em angiorradiologia e cirurgia endovascular e ecografia vascular com Doppler. Então, antes de tudo, antes da gente começar a falar, eu quero agradecer o convite, né, agradecer o prestígio, a oportunidade de compartilhar conhecimentos com quem está nos assistindo. Muito Tá? obrigada, Vinícius, pelo teu aceite, né? A gente se conhece da época que tu morava aqui em Santa Rosa, né? A gente fez alguns plantões juntos, eu acho que em pronto-socorro, Isso. alguma coisa assim. E, na verdade, as doenças reumáticas, elas podem sim acometer artérias, veias, principalmente as reumáticas autoimunes, né, sistêmicas, e isso pode trazer uma série de complicações, né, em órgãos-alvo, e é muito importante as pessoas entenderem um pouquinho que as doenças inflamatórias, elas podem acometer a circulação também, e com isso, alterar a função de alguns órgãos e trazer algumas complicações. Então, para começar, eu gostaria que tu diferenciasse para a gente, para todo mundo que está aqui assistindo e as outras pessoas que vão assistir mais tarde no YouTube também, essa nossa live vai estar disponibilizada lá a partir de amanhã. Eu gostaria que tu nos dissesse as diferenças, então, do que é artéria, do que é veia e do que é capilar. Exato. Essa é muito importante, né? Porque são os vasos têm anatomia, formato e o tipo de doença de artérias e veias é completamente diferente, né? A artéria, basicamente, assim, artérias são os vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo, né? E as veias são os vasos que os trazem de volta, tá? Aí, assim, a anatomia, assim, sem se aprofundar demais, né? A principal artéria que sai do coração, a artéria aorta, ela dá alguns ramos que vão para a cabeça e membros superiores, e depois abdômen, as vísceras do abdômen e membros inferiores. Né? Quando os vasos vão se afinando até chegar à extremidade, até a periferia do corpo, próximo da pele, próximo dos órgãos, ali se formam, os vasos vão ficando cada vez pequenos, as artérias começam, são chamadas de arteríolas, até que chega na superfície do tecido, no contato direto com a célula da pele ou do órgão que está sendo irrigado, aí os vasos chamam-se capilares, né? Porque eles, assim, a grosso modo, teriam mais ou menos o diâmetro de um fio de cabelo. E aí começam a se formar as veias que vão drenar de volta esse sangue, né? O sangue que já entregou oxigênio para a célula e para retornar ao coração. Então começa com as vênulas e vão se formando veias de pequeno até grosso calibre. As duas veias grandes que levam sangue para o coração são a veia cava inferior, de membro inferior, e superior, que irriga, que drena cabeça e membros superiores. Assim, de uma maneira assim, bem Geral. ampla, geral, o que seriam artérias e veias. As artérias, como são
eles transmitem a pulsação do coração, né, que transmite, então o sangue é bombeado com uma pressão grande. Então ela tem uma parede mais espessa, né, ao contrário da veia, que é um vaso de complacência, né, ele não tem um coração para bombear, ele depende da ação da gravidade, da contração muscular para levar o sangue de volta ao coração, e tanto que em membros inferiores a gente tem válvulas, né, para impedir que o sangue, ao subir, desça pela ação da gravidade. Seria basicamente Vinícius, isso. eu acho importante a gente orientar aqui também que, assim, a grande função, né, das artérias, ela tem uma função de produção de algumas substâncias e tudo, mas a grande função delas é levar oxigênio para os tecidos, enquanto que as veias removem, eu digo para os pacientes, a sujeira, né, dos tecidos e traz de volta para o coração para ser oxigenado pelo pulmão também. Isso é importante saber, porque, na verdade, quando a gente tem comprometimento de artéria, a gente vai ter sintomas clínicos muito diferentes do que tem de veias, né? Exato. Então, isso é importante, porque às vezes os pacientes acham, por exemplo, que teve uma trombose, é tudo igual ter trombose em artéria e em veia. Então, acho que isso é bem importante a gente deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, quem vai assistir mais tarde. Exato. E com relação às artérias, a gente pode ter inflamações próprias das artérias, que a gente chama de vasculites, apesar de que algumas vasculites podem acontecer em veias também, mas na sua grande maioria em artérias. E a gente tem um outro cenário de doença nas artérias, que é a aterosclerose, né? Que é um dos principais... uma das principais complicações de derrames, de infartos, enfim. Então, eu gostaria que tu nos explicasse essa diferença, porque dentro da reumatologia, tanto as doenças podem acelerar uma aterosclerose, e aí a gente tem que tomar algumas medidas muito diferentes de que se a gente tiver uma inflamação das artérias, que a gente chama de vasculite. Exato. Então, a aterosclerose é a base de praticamente todas as doenças arteriais que a gente tem no organismo, né? E aí se inclui doença do coração, doença da circulação cerebral, da circulação de membros inferiores e superiores e de vasos viscerais, né? O processo de aterosclerose, ele não é na verdade, ele também é um processo inflamatório, mas não inflamatório como das doenças inflamatórias mediadas por anticorpos ou por agentes inflamatórios, né? Ela é basicamente o que a gente fala como uma formação de placa de ateroma, né? Como se diz, placa de gordura, não é exatamente de gordura, mas é uma formação de uma placa na camada interna um entupimento dos vasos, exatamente, e que gradualmente vai formando entupimento, ou seja, diminuição de fluxo adiante daquele local que está se formando essa placa, né? Isso acontece geralmente cronicamente, né, e vai causando uma falta de circulação no tecido alvo, né, que pode ser coração, que pode ser cérebro, pode ser membros, e em alguns casos isso se agudiza quando essa placa se rompe, forma um coágulo, ou o coágulo entope ou emboliza, né, que é a patologia do infarto, do miocárdio ou do AVC isquêmico, né? Então isso é causado por alguns fatores de risco, que são principalmente hipertensão, diabetes, colesterol, história familiar também está relacionado, o tabagismo é muito importante também na aterosclerose. Então é um processo patológico completamente distinto das vasculites, né, das doenças autoimunes, das doenças inflamatórias das artérias, que a gente vai, né, falar agora mais adiante. Eu acho importante eu deixar claro aqui como reumatologista que as doenças inflamatórias sistêmicas, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, a própria artrite psoriásica, elas por ter um componente inflamatório crônico, elas podem lesionar a parede dos vasos e acelerar a aterosclerose. Então, uma das principais, além de tudo isso que o Dr. Vinícius falou, da questão da alimentação, da atividade física, as
as pessoas precisam manter as suas doenças sob controle, porque diminuindo a inflamação sistêmica, a gente vai diminuir também essa aterosclerose acelerada. Existem vários trabalhos que mostram que pacientes lúpicos, os que fazem atividade física e os que não fazem atividade física, por exemplo, têm uma alteração na espessura da vasculatura arterial muito importante, né? Mostrando que existe um benefício da atividade física em todo mundo, né? Todo mundo deveria fazer, mas principalmente nessas pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas. Então, quando a gente trata doenças inflamatórias sistêmicas, a gente está prevenindo também essa aceleração de aterosclerose que vai culminar com infarto, com derrame e com outras, enfim, tromboses, embolias em outros órgãos, né? Exato. Então, e sobre as vasculites, Vinícius, assim, vasculite também é uma inflamação da parede das artérias, mas tem um mecanismo bem diferente, quer dizer, para vasculite, para tratar a vasculite ou prevenir, não adianta fazer exercício físico, nada disso, quer dizer, se tu tem, claro que tu vai melhorar, mas não é que tu vai prevenir com isso, né? Exato, né? Então aí é um outro grupo de doenças, né? E que geralmente estão relacionados à doença reumatológica, que é uma doença autoimune, né? Ou seja, que o nosso organismo produz anticorpos, produz ou as próprias células de defesa atacam os vasos por, digamos, né, de certa forma, um erro do sistema imunológico, né? Que ele entende aqueles tecidos da parede dos vasos como um tecido estranho, né? Um antígeno, um germe que teria que ser atacado por anticorpos, né? Então, esse processo que causa basicamente inflamação nos vasos, nas artérias, e que vai causar diversos tipos de problemas, como trombose, como hemorragia, necrose, problemas causados pela isquemia, pela falta de circulação. Então, nesse caso, é um tipo de doença completamente distinta, né, da doença aterosclerótica arterial. Nesses casos, né, como o Dr. Vinícius falou, a gente tem o processo imunológico, quer dizer, existe alguma coisa atacando as células que estão recobrindo a parede interna dos vasos, né, e a gente pode ter as vasculites primárias, quer dizer, idiopáticas, né, vou dar um exemplo, não são muito comuns e por isso não são muito conhecidas, né, mas, por exemplo, a doença de Wegener, que pode inflamar o rim, causando perda de função renal, pode inflamar o pulmão. Mas a gente tem que lembrar que tem vasculites, e talvez grande parte delas são essas, causadas por medicamentos, elas são induzidas através do sistema imunológico por medicamentos. Doenças neoplásicas, cânceres, também podem se manifestar através de vasculites. E lembrar dos vírus, né, Vinícius? Vírus da hepatite B, da hepatite C e do próprio HIV podem também alterar o sistema imunológico e causar lesão nas paredes dos vasos, principalmente dos arteriais. Às vezes a própria infecção, né, infecção viral, acontece isso em algumas situações, ela desencadeia uma resposta imunológica no organismo e forma aqueles complexos anticorpos que acabam causando uma vasculite, uma doença inflamatória, né? Então, seria, digamos, como se o sistema imunológico passou do ponto, assim, né? Ele começou a atacar outras células que não os vírus que entraram no organismo, né? Isso acontece mais em infecções virais mesmo. A gente viu vasculite de pele, né, com manifestação na pele acontecendo agora na época de Covid, né? Muitos pacientes tinham alterações vasculares, né, inflamações nos vasos e com manifestação principalmente na pele. Então, realmente, os vírus podem fazer tudo isso. E quando a gente tem uma trombose, Vinícius, trombose é quando, na verdade, a circulação é suspensa, né? Interrompida, em artérias, a gente tem algumas manifestações. E tromboses venosas têm manifestações diversas. Então, eu gostaria que tu nos explicasse essa diferença, porque é bem importante para os pacientes saberem até das suas consequências das tromboses venosas e arteriais. Claro, então isso entra naquela questão da diferença entre artérias e veias, né? No momento em que a artéria não consegue levar o sangue para o seu tecido, você vai ter uma manifestação isquêmica, né? Por exemplo, em membros, né, que é mais fácil de ver, a pessoa vai começar a ter dor, esfriamento, palidez, cianose, né, que é o arroxeamento do membro. Isso é um sinal direto que está tendo uma falta de circulação, que não está chegando sangue numa quantidade suficiente.
Por outro lado, uma trombose venosa, o problema é na drenagem, né? Então o sangue vai, mas não consegue voltar. O principal sintoma é o edema, o inchaço na perna, né? O inchaço, endurecimento, empastamento, né? Que se diz que o músculo fica duro, endurecido, inchado. Então é bastante distinto nesses dois casos, né? E em outros locais que sofrem isquemia, que começa a não ter circulação, né? O caso do coração, por exemplo, se há uma trombose numa artéria coronária, a pessoa vai ter angina, né? Então o músculo cardíaco começa a doer por falta de oxigenação, né? Então é um sintoma também, um sintoma isquêmico arterial, mas em outro território. Vinícius, ainda sobre tromboses arteriais e insuficiências arteriais periféricas, eu gostaria que tu dissesse e comentasse com a gente sobre a claudicação de membros inferiores, porque a gente recebe alguns pacientes, né, às vezes achando que é problema de coluna, alguma coisa assim, e na verdade é circulatório mesmo. O que é a claudicação, que é um dos principais sintomas de diminuição da circulação arterial em membros inferiores? Ou, enfim, pode até ser em membros superiores. Isso. Bem mais comum em membros inferiores, né? O conceito de claudicação é dor ao caminhar e que melhora com o repouso. Ou seja, quando a pessoa vai caminhar, ela vai utilizar a musculatura para caminhar, né? O músculo, para fazer o seu trabalho, ele precisa de oxigenação. E se a pessoa tem uma obstrução na circulação, né, não recebe uma quantidade necessária de sangue para executar o movimento do músculo, né? Então ela começa a claudicar, ela começa a ter dor para caminhar. No momento que ela volta ao repouso, a necessidade de oxigênio no sangue volta ao nível que estava antes e geralmente a dor passa. Isso num caso inicial, né? Então isso começa com claudicação para grandes distâncias, né? Então a pessoa inicialmente começa a não consegue caminhar 3, 4 quadras. Tem que parar, né? Para, descansa, a dor melhora. E quando vai se agravando a obstrução arterial, ela começa a caminhar cada vez menos, 100 metros, 50 metros, até o caso em que começa a ter dor em repouso, né? Aí parado, sem nenhum movimento, com o mínimo de necessidade de oxigênio, já não tem sangue o suficiente para aquela perna, para aquele membro, e a pessoa começa a ter dor. Isso é um sinal de isquemia crítica, é uma situação grave que precisa de tratamento urgente, pois há risco de perda do membro, né? Isso. E na questão da trombose venosa, né, os sintomas são diferentes e existe complicações também aí do ponto de vista pulmonar, circulatório também, mas na questão, quero chegar na tromboembolia pulmonar. Porque, Isso. na verdade, um dos principais causas de trombose venosa são a imobilidade, o uso de corticoide, hoje as vasculites, como doença DBC, pode fazer isso também. E a gente tem hoje, inclusive, algumas medicações para tratar, por exemplo, artrite reumatoide, artrite psoriásica, que são os inibidores da JAK. E o tofacitinib, upadacitinib, baricitinib. E uma das grandes complicações hoje que a gente tem estudado muito é o aumento das tromboses venosas. E, a princípio, se fosse talvez só uma dor no membro, talvez isso não seria tão importante, mas a gente sabe que uma trombose venosa pode ter várias complicações, né? Não só locais, mas do ponto de vista sistêmico. Então, eu gostaria que tu comentasse para a gente essas questões. Isso. Esse assunto entrou muito em evidência aí com a pandemia do Covid, porque agora, se sabendo mais sobre esse vírus, se sabe que ele causa uma resposta de hipercoagulabilidade no sangue, né? Então, é um fator de risco isolado para a trombose venosa. E a gente viu alguns casos, né, nós que tivemos que tratar pacientes com Covid, um aumento bem grande de casos de trombose venosa, né? O grande problema da trombose venosa, que é muito mais comum em membros inferiores, novamente, é não só o sintoma que vai causar na perna. E aí é importante dizer que esse sintoma ele pode ser permanente, né? A pessoa pode ficar de maneira permanente com dor e inchaço naquela perna em maior ou menor grau, né? Mas na fase aguda, a principal complicação realmente é o tromboembolismo pulmonar, pois o sistema venoso, né, como eu tinha falado ali naquela parte da anatomia, ele vai drenar dos membros inferiores através da veia cava inferior direto para o átrio direito do coração.
Só que daí o próximo local da circulação é ao lado direito, que vai para a artéria pulmonar. Então, em algum momento, se tem um trombo e ele solta da perna, ele não vai ficar ali no coração, ele vai migrar pela artéria pulmonar e vai prender em algum local da circulação pulmonar. Isso é muito grave, porque pode afetar a oxigenação, né? A gente pode perder tecido pulmonar, e isso pode causar uma hipertensão no lado direito do coração, com uma repercussão hemodinâmica muito grave, né? O tromboembolismo venoso é a principal causa de mortalidade em paciente hospitalizado no mundo, né? Então, há um risco maior em pessoas que estão acamadas, pessoas que fizeram alguns tipos de cirurgias, né? Cirurgia ortopédica, videolaparoscópica, que exige uma imobilidade maior, e em pessoas mesmo que não estão hospitalizadas, que que estão com uma imobilidade prolongada, né? A pessoa está engessada por uma fratura em membro inferior, ou em situações de muita imobilidade, aí até tem que falar de viagens, né? Viagem de ônibus, de avião, longos períodos sem se mexer, a gente sabe que existe um risco maior para trombose venosa, né? E a sua principal complicação é a embolia pulmonar. Tu sabe que agora, durante a pandemia, eu tive um paciente internado com uma artrite reumatoide muito severa. Ele simplesmente não conseguia levantar da cama para nada. E então ele era obeso, né? E ele tinha essa condição sistêmica e de imobilidade, e ele tinha indicação de fazer uma das medicações, como eu falei antes, do inibidor da JAK. Mas a gente sabe que o risco desse perfil, né, desse perfil de paciente fazer complicações tromboembólicas desse tipo de medicação é muito importante. E a gente teve que replanejar esse tratamento, né, correr contra o tempo para conseguir medicação até de mais alto custo, tudo para ele conseguir melhorar da artrite dele, se movimentar, perder peso, tudo mais, para depois a gente indicar esse tipo de medicação. Então, nós também temos pacientes imobilizados e muitas vezes imobilizados crônicos, assim, porque eles se mexem, mas se mexem pouco até a artrite ficar sob controle, né? E então isso também faz parte da nossa abordagem sempre com o paciente, vendo todos esses riscos, né, Vinícius? E aí a gente entra dentro de um cenário da gente poder usar alguns medicamentos que evitam a trombose, que mexem com a coagulação. Então, são as heparinas. Hoje a gente tem heparinas diferentes, né? Com menor risco de sangramento, tem AS, tem anticoagulantes, e a gente chega nos novos anticoagulantes com menor risco de sangramento. Então, eu queria que tu comentasse todo esse cenário, porque cada medicamento desses tem uma indicação diferente e também complicações diferentes, riscos diferentes. Exato. Então, assim, para esses casos com alto risco de trombose venosa, a primeira coisa são medidas não farmacológicas, né? Um paciente que tem possibilidade, a gente orienta deambulação, né? Caminhar, movimentar os membros. Algum paciente que está acamado, que não pode fazer isso, existem algumas medidas não farmacológicas, que é sem envolver remédios, né? Uso de meia elástica, compressão pneumática, fisioterapia, mobilização, retirada do leito, mas em alguns casos precisa-se usar uma profilaxia, uma prevenção com medicamentos. É praticamente de praxe em paciente que está acamado, que está internado no hospital, pós-operatório mais ainda, o uso de profilaxia com injeção de heparina subcutânea, né? Esse é o tradicional, né? Hoje existem a heparina antiga, né, a tradicional não fracionada, e as heparinas de baixo peso molecular. Em algumas situações, quando o risco de trombose venosa é maior, tem que se usar uma dose mais alta. E às vezes tem que usar em dose de anticoagulação, ou seja, uma dose que vai inibir a coagulação total ou parcialmente a coagulação do sangue da pessoa. E isso também é necessário, às vezes, fora do hospital e por períodos mais prolongados. E aí existem os anticoagulantes orais. O tradicional que sempre se usou foi o medicamento que é inibidor da vitamina K, que é a varfarina, que por muitos anos se usou e que ainda se usa, é muito eficiente para inibir a coagulação através da inibição desse mecanismo, né, que é a vitamina K, que participa da formação dos fatores de coagulação no sangue. Mas tem algumas desvantagens, né? Ele é um remédio que interage com uma série de coisas, de outros medicamentos, até com alimentos. Então ele precisa ser dosado, precisa fazer dosagens
frequentes e ajustar a dose frequentemente. Mais recentemente surgiram novos anticoagulantes, que são inibidores do fator 10 de coagulação, que é um daqueles fatores que fazem a cascata de coagulação, né? Que são mais estáveis, não são necessários fazer dosagens sanguíneas, e promove uma anticoagulação mais uniforme, mais estável, né? Aí existem vários. Aqui no Brasil, mais comuns Rivaroxabana, que é o Xarelto, da Bigatrana, que é o Pradaxa, nós temos aí o Lixiana, o Elix, a Pixabana, né, que é o Elix. A parte disso, nem todos os pacientes precisam. A gente sabe que alguns vão ter indicação, às vezes por uma condição do seu organismo, né? Pessoas que têm distúrbios genéticos de coagulação, algumas doenças reumáticas também vão exigir o uso de anticoagulante oral. Mas em alguns casos que não é tão grave o risco de trombose, a gente pode usar um antiagregante plaquetário, né, que é o AS, o mais comum. Né? O AS, na verdade, ele não é um anticoagulante, né? Ele é só um antiagregante. Não sei, pode Oi? Pode falar, Fernanda. Não, acho que deu um delay aí. Na verdade, o AS, ele não inibe esses fatores de coagulação, né? Ele inibe, na verdade, a agregação das plaquetas na parede dos vasos, né? Isso, então, às vezes a gente tem que usar, dependendo da indicação, o outro. Mas esses novos anticoagulantes que você estava falando, você está me escutando? Sim, estou ouvindo. Tá. Uma das grandes vantagens, né, diferente da varfarina que a gente usava até um tempo atrás, é da gente não precisar fazer esses exames de sangue, inclusive nem existe exame de sangue, assim, pra gente ficar monitorando a coagulação, mas uma das grandes vantagens é que eles têm uma meia-vida muito curta, né, quando a gente precisa retirar esse remédio por alguma complicação ou por alguma cirurgia que o paciente precise e tudo mais, isso talvez é um pouquinho mais fácil do que se fosse, por exemplo, com varfarina, né? É mais controlável, talvez, né? O varfarina tem durabilidade de 7 a 10 dias, né? Mas, por outro lado, ele tem antídoto, né? A gente pode administrar a vitamina K. Os inibidores de fator 10 não têm antídoto, ou ainda não tem, né? Parece que estaria chegando o antídoto da bigatrana. Mas, numa situação de urgência, claro, tem esse risco. Ele leva 24 a 48 horas para ser depurado, né? Mas ainda assim tem grandes vantagens. Tem grandes vantagens, né? Ainda na reumato, né, a gente indica muito anticoagulante para quem tem síndrome de fosfolípide. Até eu queria comentar contigo sobre isso ainda, mas ainda dependendo da síndrome de fosfolípide, dependendo se ele a gente chama de triplo positivo, quando tem vários anticorpos ou não, ainda a gente não tem liberação para usar esses novos anticoagulantes, ainda a gente usa varfarina. Mas o que eu queria te comentar ainda por último, e se alguém tiver alguma pergunta pode ir deixando aqui, que a gente já está quase no finalzinho, é sobre uma coisa bem importante que aparece no consultório também, que são as trombofilias, né? Fala pra gente o que são trombofilias, Vinícius, e quando suspeitado uma trombofilia, porque eu acho que isso é bem importante, os pacientes não sabem. Exato. Então, trombofilia, por definição, é um defeito genético da coagulação. Então, é uma condição hereditária que a pessoa tem na sua genética que causa uma tendência aumentada à coagulação, né? E, por consequência, um risco aumentado de trombose, né? Existem vários tipos de trombofilias, né? Nem todas elas exigem que se use anticoagulante, né? Então, a gente, quando suspeita de um paciente com trombofilia, a gente faz uma investigação bem extensa, né? Essa pesquisa são dezenas de trombofilias, né? Nem todas elas exigem anticoagulação, mas quando é que a gente suspeita? A primeira situação, assim, quando a pessoa tem uma trombose venosa, principalmente arterial também, mas venosa é mais comum, sem uma causa definida, né? A pessoa que caminha, que faz suas atividades, saudável, de repente tem uma trombose venosa. Bom, num primeiro caso, realmente pode ser idiopática, pode ser de causa desconhecida e não identificável. Mas, no momento que a pessoa tem um segundo episódio de trombose venosa, também de causa desconhecida, ou tem uma trombose venosa usando anticoagulante, né, usando corretamente, em dose correta, com monitoração, e ainda assim tem uma trombose venosa, bom, há o risco de estar se tratando de um caso de trombofilia.
Também tem a questão da história familiar, né? As Uhum. trombofilias são genéticas, às vezes são hereditárias, né? Então, a gente pergunta para o paciente, teve uma trombose, minha mãe teve, meu pai teve, meus irmãos, todos já tiveram trombose venosa. Bom, é uma boa possibilidade dessa família ter uma trombofilia. Então, estaria, nesse caso, indicado que o paciente e familiares de primeiro grau fizessem uma investigação de trombofilia. Ou até algum infarto ou derrame, né? Muito cedo, algum familiar tendo isso. Eu já tive alguns pacientes que na investigação, né, de doenças é, reumáticas, me contaram isso. A gente foi que o pai teve um AVC com 40 anos. Quer dizer, ter um AVC com 40 anos, né, um derrame, Não é não é normal. comum. E aí a gente vai investigar e, na verdade, provavelmente esse pai ou essa mãe tinha uma trombofilia e a gente vai investigar e o paciente também tem. E uma das doenças que nós reumatologistas tratamos, que não deixa de ser uma trombofilia, mas ela não é genética, ela não é herdada, ela é adquirida, é a síndrome de fosfolípide, né? Onde existe produção de anticorpos contra as células que recobrem os vasos, principalmente os vasos arteriais. E eu quero deixar aqui claro que existe os principais sintomas podem ser tromboses arteriais, venosas, mas uma das coisas são abortos. Mulheres que têm abortos de repetição, elas fazem, na verdade, trombose da veia placentária e acabam perdendo o nenê por isso. Então, quando é muito comum a gente, os obstetras, muitas vezes, encaminharem os pacientes para a gente para investigar aborto, justamente por causa desse tipo de situação de trombose. Isso aí. Também é um sintoma, né? Às vezes o paciente já teve aborto de repetição. Uma das coisas que tem que se investigar é uma trombofilia, né? Isso mesmo. Bom, Vinícius, eu acho que a gente foi bem rapidinho, bem direto. Eu acho que eu esgotei pelo menos tudo que eu queria conversar contigo. Eu não sei se tu lembrou mais de alguma coisa que seria importante a gente falar para os nossos pacientes. Eu acho que na verdade, não é uma vasculite, né? Mas não é uma doença, né? Na verdade, uma condição fisiológica alterada é sobre o fenômeno de Raynaud, né? Que, Isso, bem que comum nos pacientes reumáticos, mas também tem fenômenos primários, né? Isso, então, eu acho que algumas pessoas, hoje a gente vê muita gente já chega com esse diagnóstico, digamos, né, porque ele tem um aspecto bem visível em mãos, né, aquele arrochamento e palidez, geralmente gradual, em forma assim, meio de mosaico, né. Por definição, o fenômeno de Raynaud é uma vasoconstrição que nem extremidades, principalmente em mãos, mas também pode ter no pé e até em orelhas e nariz, mas que não necessariamente é uma condição patológica, né? Geralmente é uma condição fisiológica alterada em algumas pessoas que são hiperresponsivas a estímulos externos. Nesse caso, o frio é mais comum, né? Aqui na nossa região a gente vê isso, quando é frio no inverno, algumas pessoas têm tendência a fazer uma vasoconstrição excessiva e aí aparece esse fenômeno de Raynaud, né? Mas pode estar associado a outras doenças. E aí algumas doenças reumáticas, algumas vasculites, podem apresentar como sintoma, como um de seus sintomas, o fenômeno de Raynaud, né? Quando é isolado, não tem outro sintoma, não há um tratamento necessário, né? O tratamento simplesmente, às vezes, é só aquecer os membros, as mãos. A gente tem algumas coisas assim que a gente leva em consideração no fenômeno do Raynaud. Quando ele é simétrico, né, ele tem muito mais chance de ser um fenômeno de Raynaud primário, sem associação com outras patologias. Quando ele é assimétrico, ele tem uma tendência a fazer parte de um outro quadro. E dentro das doenças reumáticas, a esclerodermia, o lúpus, a artrite reumatoide, eles são muito associados a ele, mas também outras doenças não reumatológicas, como por exemplo o próprio hipotireoidismo, né? Também pode provocar. E o fenômeno de Raynaud, muitas vezes, me lembrei agora, Vinícius, ele é confundido com uma outra situação, que é o eritema perne, que na verdade não tem nada que ver com a questão circulatória, é muito mais como se fosse uma alergia ao frio, mas uma coisa importante que, na verdade, o tratamento é diferente, e a investigação principalmente, é a acrocianose, né? Que é uma condição um pouco que às vezes pode parecer, mas é diferente a fisiopatologia do fenômeno de Raynaud.
São condições que às vezes são confundidas, né? Porque o sintoma é relativamente semelhante, né? Parecido. A palidez e a cianose, o arroxeamento nas extremidades, né? E que É, podem ou não ser patológicos, né? nesse caso, muito menos relacionado com condições reumáticas, né? Isso. Então tá, Vinícius, Muito muito bem. obrigada. Foi muito legal a gente conversar sobre isso. Eu gosto bastante de fazer essas conversas com especialistas de todas as áreas, porque a reumato, na verdade, ela está sempre se metendo assim em tudo que é especialidade, né? E a gente conversa muito com todos os especialistas, e eu acho importante essas conversas, porque elas também ficam gravadas, os pacientes podem acessar em casa a qualquer momento, ou compartilhar com os familiares, e a gente vai manter isso, como todas as outras, no nosso canal no YouTube a partir de amanhã. Eu quero te agradecer, um abraço para toda a família, foi bem legal essa nossa conversa. Também quero agradecer, eu acho que foi excelente nessa nossa conversa para quem está nos assistindo. Quero agradecer quem nos assistiu, nos prestigiou, né? Eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente trocar conhecimentos, né? São assuntos relevantes e as nossas especialidades têm muita zona de intersecção, né? Tem muitas patologias que tanto procuram a mim quanto procuram a ti, reumatologista, né? Então acho que nós temos muito a compartilhar, né? E esse tipo de experiência é muito proveitosa para isso. Sem dúvida nenhuma. Todos nós ganhamos, né? Nós profissionais e nossos pacientes também. É isso aí. Obrigada, Vinícius. Uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima. Obrigado, Fernando, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.